Meu nome é Laura e há alguns meses decidi visitar meus parentes que moram em uma fazenda na cidade de São Luís. Uma cidade de serra com poucos habitantes, tranquila e pacata. Era exatamente o lugar que precisava para tirar alguns dias de folga do trabalho e recuperar as energias. Eu estava ansiosa para passar alguns dias relaxantes, longe de toda aquela agitação da capital. No entanto, o que eu não sabia é que essa visita tranquila se transformaria na experiência mais aterrorizante que já tive em toda a minha vida. Cheguei à fazenda na sexta-feira pela manhã e fui calorosamente recebida por minha tia Isabel, meu tio João e minha prima Aline. A propriedade era cercada de uma densa vegetação, o que aumentava ainda mais a sensação de isolamento e tranquilidade do local. Isso era exatamente o que eu precisava para aqueles dias. Bom, pelo menos era o que eu pensava. Passei o dia ajudando minha tia e minha prima na lida com as coisas da casa grande. Ajudei com as refeições, com as roupas, coisas costumeiras de quem precisa cuidar de uma casa. Para mim, não era incômodo algum ajudá-las, já que estavam me hospedando com tanto carinho e atenção, da mesma forma que sempre me trataram ao longo do tempo. Enquanto organizava algumas coisas na cozinha, ouvi um assovio, muito familiar, por sinal. Era Carlos, o caseiro da fazenda. O tinha praticamente como um tio, nutria um carinho especial por ele, já que trabalhava tanto tempo para os meus tios e presenciou o meu crescimento e de minha prima Aline. O tínhamos como membro da família. Encostado na porta, com chapéu de vaqueiro e um ramo de mato na boca, logo disse: "Veio fugida da cidade?" E logo caiu na gargalhada. Fui logo cumprimentá-lo. Com toda a certeza, fugi para cá para ter uns dias de paz, brinquei. "Não sei se você vai ter a paz que está procurando aqui", falou em tom de brincadeira, mas notei uma pontada de preocupação em sua voz. "As coisas não andam mais como antigamente", completou ele. "O lugar está bonito, como sempre, mas algumas coisas estão nos tirando o sossego. De qualquer forma, preciso voltar para a lida", disse saindo em direção aos estábulos. "Te vejo mais tarde", gritou. Só pude observá-lo sair. Fiquei me perguntando o que é que ele queria dizer com aquilo. De qualquer forma, não dei muita atenção ao assunto e voltei aos meus afazeres. À noite, nos reunimos em volta da lareira, enquanto trocávamos histórias e memórias familiares. Histórias vão, histórias vêm. Foi durante uma dessas conversas que meus tios mencionaram os relatos de uma criatura que assombrava a região. Eles contaram histórias arrepiantes sobre avistamentos estranhos e ataques misteriosos a animais nas redondezas. Carlos, naquele momento, que estava sentado numa cadeira no canto da sala, pôs-se de pé aflito, andando de um lado para o outro. Foi então que ele mencionou também ter visto a criatura. Meus tios e minha prima se entreolharam e ficaram em silêncio, o que me fez desconfiar de que eles já sabiam da história. Confesso que fiquei intrigada, mas permaneci cética em relação a essas histórias. Muito já ouvi falar de criaturas assustadoras durante minha infância, principalmente em lugares mais distantes como este, mas nunca tive uma prova real e concreta da existência de seres sobrenaturais. Para mim, as histórias nunca passaram de crendices populares e relatos duvidosos de algumas pessoas na tentativa de pôr medo em alguém. Apesar de ainda manter meu ceticismo sobre tais casos, naquela noite, quando a lua cheia iluminou o céu, uma inquietação inexplicável tomou conta de mim. Enquanto eu descansava no quarto que me foi designado, um som arrepiante chamou minha atenção. Eram uivos agudos e sinistros, ecoando pela vegetação além da janela. Meu corpo todo se arrepiou e um frio percorreu minha espinha. Eu me perguntava se o relato de Carlos poderia ser verdadeiro. Por precaução, tranquei as janelas e a porta do quarto e mantive a luz acesa durante a noite. Poderia ser um cão do mato ou algum animal parecido. Mesmo que não acreditasse profundamente nas histórias que ouvira mais cedo, não custava nada me precaver. Passado alguns instantes, o som assustador foi ficando cada vez mais longe até sumir.
E eu, cansada que estava da viagem e das atividades do dia, caí em um sono profundo. No dia seguinte, depois de passar o dia ajudando minha tia com a organização da casa grande, no finalzinho da tarde, decidi andar pela fazenda com Carlos. Ele era um homem de aparência séria, mas tinha conhecimento profundo sobre a região e suas lendas. Afinal, trabalhava para os meus tios desde que me entendo por gente. Conforme caminhávamos, Carlos me contou mais histórias assustadoras de encontros próximos com a criatura. Havíamos perdido a noção do tempo e já era noite. A lua já brilhava imensa no céu. Carlos ia ficando cada vez mais atento, apertando o passo para retornarmos para a casa principal o mais rápido possível. Enquanto caminhávamos, ouvimos um barulho estranho vindo da mata. Carlos ficou instantaneamente em alerta e uma expressão de preocupação tomou conta de seu rosto. Automaticamente, levou a mão até sua cintura e pegou uma machadinha que já carregava em seu cinto para caso houvesse a necessidade de nos proteger. O silêncio pairava no ar enquanto olhávamos na direção do ruído. De repente, uma sombra se movia rapidamente entre as árvores. Decidimos acelerar o passo e sair dali imediatamente. À medida em que caminhávamos mais rápido pela mata, um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que à medida em que nos movimentávamos, algo nos observava nas sombras. Nossos passos foram ficando cada vez mais rápidos, mas o som de galhos quebrando atrás de nós indicava que não estávamos sozinhos. Nos viramos rapidamente, mas não havia nada além de escuridão. Não queria arriscar as nossas peles. Apesar de Carlos ser um homem experiente e capaz de se defender, ou melhor, nos defender, eu só queria chegar à casa principal imediatamente, porque apesar de eu acreditar que o que eu ouvi eram apenas histórias, os novos relatos que havia ouvido de Carlos e agora a expressão que havia no rosto dele estavam fazendo eu repensar minhas crenças. Felizmente, conseguimos chegar à casa principal são e salvos. O que eu não poderia prever é que a partir daquele momento, minha visita tranquila se transformou em um pesadelo. Nas noites seguintes, eu pude ouvir os uivos sinistros ecoando pela mata. Meus tios também relataram ter visto sombras movendo-se furtivamente ao redor da propriedade. O medo tomou conta de todos nós. Em uma das noites, enquanto estávamos reunidos na sala, ouvimos um barulho alto vindo do estábulo. Decidimos investigar juntos. Meu tio João e Carlos logo pegaram suas espingardas, pois não poderiam sair sem alguma coisa que lhes desse a chance de defesa. Agora, eu, minha tia e minha prima, fomos armadas apenas com lanternas e coragem. Eu que não ficaria sozinha naquela casa enquanto todos iriam checar o que estava acontecendo. Ao chegarmos lá, encontramos sinais de luta e rastros estranhos no chão. Aquilo era diferente de qualquer coisa que eu já tinha visto antes, mas para Carlos e meus tios, aquilo já era conhecido e eles aparentemente já sabiam o terror que estava espreitando. Foi então que um movimento rápido chamou minha atenção. Uma figura alta e escura se movia entre as árvores. Eu não podia acreditar no que estava diante dos meus olhos. Era um lobisomem. Seus olhos brilhavam ameaçadoramente à luz da lua, e instintivamente eu sabia que estávamos em perigo iminente. Foi quando Carlos viu minha expressão e virou-se para ver o que eu encarava perplexa. Assim que avistou a criatura, já mirou a arma e disparou em sua direção. Meu tio, que percebeu a figura assustadora parada próximo a nós, também fez seus disparos. Desesperadamente, corremos de volta para casa, trancando todas as portas e janelas. Os uivos do lobisomem ecoavam por toda a propriedade e nos faziam estremecer. Enquanto eu, minha tia Isabel e minha prima Aline nos abraçávamos em busca de conforto e segurança, meu tio e Carlos colocaram o máximo de obstáculos em frente às portas e janelas
para obstruir uma possível tentativa de arrombamento pela criatura. Aquela noite foi longa e aterrorizante. Os uivos do lobisomem continuaram por horas a fio, penetrando em nossos ouvidos e enchendo nossos corações de puro pavor. Cada ranger de porta ou estalo na casa fazia nosso corpo estremecer na expectativa que a criatura pudesse entrar. Enquanto a escuridão envolvia a fazenda, meu tio João decidiu que ficaríamos juntos na sala principal, para que dessa maneira todos pudéssemos ficar mais seguros e manter a vigília. A tensão era palpável e nossos olhos se fixavam na porta esperando qualquer sinal de invasão. Foi então que ouvimos um estrondo alto no andar de cima. Nossos corações dispararam e um silêncio angustiante preencheu o ambiente. Carlos e meu tio corajosamente subiram as escadas, enquanto minha tia, minha prima e eu esperávamos com os olhos cheios de medo e preocupação. Após alguns minutos que pareciam uma eternidade, meu tio desceu, segurando algo nas mãos. Era um pedaço de uma camisa que havia ficado preso na janela numa tentativa frustrada de arrombamento pela fera. Enquanto observávamos aquele pedaço de tecido, um som baixo e arrepiante se fez ouvir novamente. O lobisomem estava próximo. Com o coração acelerado, nos apressamos em fortalecer as defesas da casa e nos preparar para um possível confronto. Não sabíamos quanto tempo aquele tormento duraria, mas estávamos determinados a sobreviver. A noite se arrastou lentamente e cada ruído nos deixava em alerta máximo. No entanto, a criatura nunca chegou a invadir de fato a casa. Ao amanhecer, os uivos cessaram e a tranquilidade retornou, deixando-nos exaustos, porém aliviados. Após aquela experiência assustadora, decidi deixar a fazenda e voltar para a cidade. A fazenda, que hoje pertence aos meus tios, permanece como um lugar assombrado em minha memória. Ainda é possível ouvir histórias das fazendas vizinhas sobre a criatura. Acreditamos que ele ainda anda à espreita naquela região. Até hoje, não conseguiram pegar a fera. O mistério do lobisomem de São Luís permanece ainda sem solução. Mas uma coisa é certa: aquelas noites de terror jamais serão esquecidas.